Fala, criatura divina, como é que vocês estão? Choveu agora há pouco, eu falei, vamos ali fazer o nosso vídeo da semana. E hoje eu quero trazer aqui coisas que aconteceram no consultório, inclusive ontem foi tema da nossa aula, segunda aula de Mente e Corpo Leve, ontem dia 21 de março, né? Pessoal, meu nome é Ronaldo Damasio, nutricionista há 19 anos, mentor de Mente e Corpo Leve. E toda semana a gente traz aqui conteúdos que vêm agregar aí no seu crescimento, no seu desenvolvimento, seja na parte física, na parte nutricional, como mentalidade. E, logicamente, sabemos que a nossa renovação, a nossa transformação, ela vem pela mentalidade. Como diz em Romanos 12:2, né? E transformai-vos pela renovação de vossa mentalidade para experienciar o quão boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa semana, e ontem foi tema da nossa aula, reprogramando, liberando, né, as crenças emocionais que a gente tem, as crenças limitantes, e reprogramar essas crenças para que você viva algo extraordinário. E aconteceu algumas situações de crenças essa semana que eu falei, caramba, isso aqui precisa vir à tona para a gente poder ajudar mais pessoas. Essa semana eu atendi no meu consultório uma paciente e perguntei para ela algo bem simples. Eu falei assim, você consegue se ver magra? Ela, não consigo. E aí o detalhe é, se ela não consegue ver, ela não consegue ter o que a gente chama de visualização criativa. Tudo na vida, quando a gente vai fazer, nós precisamos, primeiro de tudo, imaginar o nosso resultado. Não é viver no mundo de Bob, tá? Só na imaginação. Mas a primeira coisa que precisamos ter em mente é aquilo que a gente de fato deseja viver, aquilo que realmente a gente quer alcançar. Depois que a gente visualiza isso, a gente traz isso como se fosse um fato verdadeiro. Aquela velha pergunta, e se eu já fosse assim, e se eu já tivesse alcançado esse resultado, como é que eu me sentiria? Como é que seria a minha vida? Por meio daí você vai gerar um sentimento. Então você vai trazer aquele sentimento que é do futuro, né, para o presente. Muitas das vezes a gente traz sentimentos que são do passado. Então, por exemplo, se você já tentou emagrecer e não conseguiu, muitas das vezes você tem uma sensação de frustração, de fracasso, de derrota. E se você pensar muito nisso, você também traz esse sentimento para o momento presente. É que o detalhe é, o nosso corpo ele reage àquilo que a gente sente. As nossas emoções, aquilo que pensamos, é de acordo com o que você está sentindo. Exemplo, se você acordou bem aí hoje e você está disposto a conquistar o mundo, como é que são os seus pensamentos, como é que são suas ações, suas atitudes? Inclusive o seu corpo fala, as pessoas que te veem falam, cara, você está diferente. A mesma coisa muitas das vezes quando você acorda num dia ruim e aí você está entristecido, e o teu corpo ele responde, a sua fisionomia responde. E as pessoas falam, o que está acontecendo? Tenho certeza que já aconteceu com você. Muitas das vezes alguém já chegou um dia para você e falou assim, o que está acontecendo? Alguma coisa não está bem com você. Por quê? Você não precisa falar nada. O sentimento que você está sentindo está sendo transmitido aí para as suas emoções, e as suas emoções estão gerando ações. E as microações do nosso corpo respondem literalmente aquilo que estamos como emoção dominante naquele momento. Então olha só o quanto que isso é forte. E aí o detalhe aquilo que acreditamos que são nossas crenças, de fato ela vai se tornar uma verdade. Eu não sei se é em Provérbios 23 ou 27 que diz o seguinte, aquilo que a tua alma imagina, assim ela se torna. Ou seja, isso inclusive é um princípio bíblico. Aquilo que você pensa a respeito de si mesmo, aquilo que você acredita, você vai se tornar aquilo. Então, muitas das vezes, você não está conseguindo resultados satisfatórios naquilo que você está buscando, porque você está baseando em crenças que são negativas, emoções que têm um domínio muito mais expressivo. E ontem nós falamos isso dentro da nossa turma de Mente e Corpo Leve, e você precisa entender uma coisa que é um fato verdadeiro. Aquilo que você acredita, assim você é. Lembre de uma frase que eu uso ela bastante para os meus alunos entenderem.
A crença, ela é autorrealizável. Então, aquilo que você acredita vai acontecer na sua vida. Se você acredita que é incapaz, que não é para você, você acaba transformando isso num fato real. Então, ou seja, isso vai se manifestar na sua vida. E quantas crenças temos em relação ao nosso corpo, à nossa saúde, às nossas finanças, ao nosso relacionamento? Muitas das vezes, por exemplo, isso já aconteceu inclusive dentro de Mente Corpo Leve, alunos, né, que estavam vivendo, por exemplo, uma situação desafiadora no relacionamento. Então, qual que é a crença que aquela pessoa estava naquele momento? Ah, meu casamento é ruim, meu marido não me entende, meu marido ele é grosso, meu marido é não sei o que, papapá, e por aí vai. Eu estou falando marido porque a pessoa era do sexo feminino, tá? Mas isso vale também para o contrário. Então, o que acontece? Ela acredita que o casamento é um desafio para ela. E se ela tem essa crença, assim ela vai viver isso. A partir do momento que ela começar a visualizar o casamento dos sonhos dela, as conquistas, como o marido dela a trataria, como ela trataria o seu marido, com certeza isso vai mudar. E foi o que aconteceu com essa nossa aluna. A partir do momento que ela começou a visualizar o relacionamento dela como algo que ela gostaria realmente de viver, as coisas foram se transformando. Inclusive, eu tenho um relato dela posteriormente de que o casamento dela estava sendo revigorado. E isso também pode acontecer com você. Então, basta você aplicar isso para o seu corpo, para o seu peso, para as suas finanças, para o seu profissionalismo, ou seja, mudar a sua crença. É que não é tão simples mudar. Por quê? Porque a crença ela é algo que vem muitas das vezes enraizado já há uns bons anos. Ou seja, e foi colocado principalmente lá na nossa primeira infância, pelos nossos pais, pelos nossos parentes, pelos nossos professores. Então o detalhe eu preciso ressignificar. É que primeiro, para ressignificar, eu preciso neutralizar essa crença. E como é que eu posso fazer isso? Esse conteúdo aqui, ele é ensinado dentro da mentoria. Mas de uma maneira bem simples para você entender é o seguinte. Basta você começar a fazer perguntas inteligentes e ter as próprias respostas. Por exemplo, se você acredita que emagrecer é difícil, isso eu ouço todo santo dia no meu consultório. Isso vai ser um fato para você que está buscando emagrecimento. É que aí você vai fazer a seguinte pergunta. Essa crença, ela é 100% verdade? Se você tiver a resposta, e a tendência é que não, eu conheço pessoas que conseguiram vencer, por exemplo, a obesidade. E aí a segunda pergunta é exatamente essa. Eu conheço alguém que superou essa crença que eu tenho? Você pode ter certeza que você conhece alguém ou você já ouviu falar de alguém. Então, ou seja, primeiro de tudo, essa crença não é 100% verdadeira. Segundo, existem pessoas. E aí vem a última pergunta. E se eu pensasse e acreditasse diferente? Como é que seria a minha vida e como eu me sentiria? Você vai perceber que se você começar a pensar dessa maneira, imaginar que o seu resultado ele está logo ali, se você já tivesse vencido isso, você vai começar a pensar e sentir em você. E uma vez que você sentiu em você, aí já é. Seu corpo vai entrar em ação e as suas emoções elas vão começar a se desenvolver nesse sentido. É que o detalhe não adianta eu fazer isso apenas uma vez. Eu preciso treinar a minha mentalidade. Mentalidade é igual a alimentação e é igual a exercício físico. Todo dia ela precisa estar em treinamento. Então, eu gostaria que você, se isso fez sentido, né, compartilhe, curta, divulgue esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso aqui. Eu sempre falo, a gente tem o nosso trabalho, mas isso aqui é um trabalho que a gente faz voluntariamente, gratuito aí para você e te ajuda muito. E eu sei que ajuda porque eu já tive feedbacks em relação aos vídeos que eu coloco aqui, que a pessoa fala assim, nossa, isso aqui me deu um novo entendimento. Entende o seguinte, para você ter uma renovação de mentalidade, você precisa primeiramente ter entendimento sobre as coisas. Somente depois do entendimento é que vem a tomada de consciência. E depois que você toma consciência, aí o processo de transformação vai acontecer. Quer dizer que isso vai acontecer do dia para a noite? Não. Assim, igual eu falei,
é todo dia, é diário. Então todo dia você vai ter que ter um pequeno esforço, uma pequena disciplina em questão de buscar essa renovação de mentalidade. Mas faça essas perguntas aí para você ressignificar, né? Neutralizar aquelas crenças. Isso é 100% verdade? Eu conheço alguém que venceu esse tipo de crença? E se eu já tivesse alcançado aí a minha crença, se eu pensasse de maneira oposta, como seria o meu resultado? E sinta isso em você. Então você vai perceber que você vai começar a se desenvolver de uma maneira muito mais facilitada, beleza? E eu quero deixar aqui o convite para você adquirir um dos nossos e-books aí, Emagreça de Forma Definitiva. Tem o Emagreça de Forma Definitiva, mais uma palestra, como as emoções interferem no seu emagrecimento. Eu tenho certeza que você vai se desenvolver, vai crescer muito. O valor é muito acessível, é muito mais barato do que um sanduíche, uma pizza que você às vezes gasta aí no final de semana, e você está buscando conhecimento. Igual eu falei, conhecimento gera entendimento, entendimento, tomada de consciência inicia o seu processo de transformação. Deixe seu comentário também, eu vou adorar lê-lo, e se fez sentido, compartilhe. Pessoal, e semana que vem a gente traz mais um conteúdo aí para vocês. Um grande abraço e um bom final de semana.